Roberto chegou mais cedo em casa e travou completamente ao ver Carlina com o pequeno Pedro no colo e uma menina de rua ao seu lado. A faxineira que havia contratado há poucos dias estava agachada no jardim da mansão, abraçando seu filho junto com a criança suja e descalça. Pela primeira vez em meses, Pedro não estava chorando. Roberto sentiu as pernas fraquejarem e precisou segurar no batente da porta de vidro para não cambalear. O ar pareceu faltar nos pulmões enquanto observava a cena que se desenrolava no jardim lateral da mansão. A luz dourada da tarde iluminava Carlina, agachada no chão de pedra com Pedro, aninhado em seus braços, e aquela menina suja encostada em seu ombro. O pequeno Pedro estava completamente sereno, pela primeira vez desde que nascera há 8 meses. Os olhinhos fechados e a respiração tranquila, enquanto Carlina balançava suavemente o corpo, fazendo um movimento de vai e vem, que parecia acalmar não apenas o bebê, mas também a menina ao seu lado, que usava roupas rasgadas e sujas de terra. Os pés descalços mostravam feridas recentes e antigas, que contavam histórias de dias difíceis nas ruas. Roberto ficou parado, observando sem conseguir se mover, porque aquela cena era impossível de acreditar. Estava diante de algo que nenhuma das 17 babás que havia contratado nos últimos meses conseguiu fazer. Pedro finalmente estava em paz, e não era numa cama cara ou num berço importado, mas sim no colo de uma faxineira que ganhava por dia no jardim da própria casa dele. A cabeça de Roberto girava tentando processar tudo. Enquanto o coração batia forte no peito, ele queria gritar, queria chorar, queria entender como aquilo era possível, quando tantas profissionais qualificadas falharam miseravelmente. As lembranças dos últimos meses invadiram sua mente como uma avalanche dolorosa. As noites sem dormir, ouvindo Pedro chorar até ficar rouco, as ligações desesperadas para pediatras no meio da madrugada, as reuniões de trabalho onde ele mal conseguia manter os olhos abertos, os funcionários sussurrando pelos corredores da empresa sobre como o chefe estava diferente, mais distante, mais irritado, menos presente. Roberto havia construído um império do zero, saiu de uma família humilde e, através de muito trabalho e sacrifício, criou uma empresa de tecnologia que hoje valia milhões. Ele sempre teve controle sobre tudo, sempre soube exatamente o que fazer em cada situação. Mas quando Pedro nasceu e a esposa não resistiu às complicações do parto, todo aquele controle desmoronou. Ele se viu sozinho, com um bebê que chorava sem parar, que recusava mamadeira, que não aceitava colo de ninguém, que parecia inconsolável diante de qualquer tentativa de carinho ou cuidado. A primeira babá durou 3 dias antes de pedir demissão, alegando que nunca havia visto um bebê tão difícil. A segunda aguentou 1 semana inteira, mas saiu chorando, dizendo que não conseguia mais. A terceira, quarta e quinta nem completaram os primeiros dias de trabalho. Roberto tentou de tudo, aumentou o salário, ofereceu benefícios, contratou as mais experientes da cidade, mas nada funcionava. Pedro continuava chorando e as babás continuavam pedindo demissão. Ele começou a se desesperar, pensando que tinha algo errado com o filho. Levou Pedro em diversos médicos que fizeram exames e mais exames sem encontrar nada de anormal. O bebê estava saudável fisicamente, mas emocionalmente parecia carregando uma dor que ninguém conseguia aliviar. Os médicos disseram que talvez fosse a falta da mãe, que bebês sentem a ausência mesmo sem entender conscientemente. Roberto se culpava todos os dias, pensando que era culpa dele por não conseguir dar ao filho o que ele realmente precisava. Ele tentava segurar Pedro nos braços, mas o bebê se debatia e chorava ainda mais alto. Tentava dar mamadeira, mas Pedro cuspia tudo. Tentava cantar cantigas de ninar que lembrava da própria infância, mas nada disso fazia diferença.
A exaustão foi tomando conta dele de forma avassaladora. Ele começou a cometer erros no trabalho, esquecia compromissos importantes, perdia a paciência com facilidade. Os sócios da empresa começaram a questionar se ele estava bem o suficiente para continuar à frente dos negócios. Roberto sentia que estava perdendo tudo: a empresa, a sanidade e principalmente a conexão com o próprio filho, que parecia rejeitá-lo a cada dia. Foi quando a 17ª babá pediu demissão na semana anterior que Roberto simplesmente desistiu de procurar outra. Ele não tinha mais forças para passar pelo processo de entrevista, treinamento e inevitável decepção. Quando a pessoa desistisse, sentou no escritório com a cabeça entre as mãos, se perguntando como ia fazer para cuidar de Pedro e tocar a empresa ao mesmo tempo. Foi Dona Marta quem apareceu na porta do escritório naquela tarde, trazendo uma xícara de café e uma sugestão que Roberto nem prestou muita atenção na hora. Senhor Roberto, eu conheço uma moça que faz faxina em algumas casas aqui do bairro. Ela é de confiança e tem um jeito muito bom com crianças. Talvez o senhor pudesse contratá-la para ajudar com a limpeza da casa e, quem sabe, ela consegue dar uma atenção para o pequeno Pedro quando ele chorar. Dona Marta disse, com aquele jeito maternal que sempre acalmava Roberto desde que ela começou a trabalhar na casa anos atrás. Roberto levantou os olhos cansados e assentiu sem muito entusiasmo. Ele não esperava que uma faxineira fizesse diferença onde babás profissionais haviam falhado, mas também não tinha mais nada a perder. Ele disse para Dona Marta fazer como achasse melhor e voltou a focar nos documentos da empresa que precisavam de atenção urgente. Foi assim que Carlina entrou na vida deles numa segunda-feira chuvosa. Ela chegou pontualmente às 8 da manhã, usando um uniforme azul simples com gola branca, os cabelos pretos presos num coque bem feito e um sorriso tímido no rosto que iluminou o corredor escuro da mansão. Roberto estava descendo as escadas quando a viu na entrada conversando baixinho com Dona Marta. Ele parou no meio do caminho, observando a moça por alguns segundos. Ela tinha uns 25 anos, era magra e baixa. Os olhos escuros transmitiam uma serenidade que Roberto não via há muito tempo em ninguém. Havia algo diferente nela, mas ele não conseguia identificar o que era. Talvez fosse a forma como ela olhava ao redor com curiosidade genuína, ou talvez fosse a maneira como seus ombros pareciam carregar um peso invisível que só quem já sofreu muito consegue reconhecer. Roberto desceu o resto das escadas e se apresentou rapidamente. Ele explicou que precisava de alguém para limpar a casa 3 vezes por semana e que o pagamento seria feito ao final de cada dia. Carlina ouviu tudo em silêncio e assentiu, concordando com os termos. Roberto estava prestes a sair para mais uma reunião quando Pedro começou a chorar no quarto do andar de cima. O choro ecoou pela casa, fazendo Roberto fechar os olhos e respirar fundo, tentando encontrar forças para subir e tentar acalmar o filho, sabendo que provavelmente não conseguiria. Dona Marta se ofereceu para cuidar do bebê enquanto Roberto saía, e ele aceitou rapidamente, fugindo daquela situação que o deixava cada vez mais frustrado consigo mesmo. Ele entrou no carro e dirigiu até o escritório com o som do choro de Pedro ainda ecoando em sua mente. A reunião foi um desastre. Roberto mal conseguiu prestar atenção no que os clientes diziam. Sua cabeça estava em casa pensando em Pedro e se perguntando quanto tempo Dona Marta conseguiria aguentar o choro antes de desistir também. Quando finalmente voltou para casa no final da tarde, estava preparado para encontrar a casa em caos e Pedro chorando como sempre. Mas ao abrir a porta, foi recebido por um silêncio que o deixou confuso. Ele caminhou até a cozinha, encontrando Dona Marta preparando o jantar com uma expressão tranquila no rosto. Roberto,
Perguntou pelo bebê e ela apontou para o segundo andar, dizendo que Pedro estava dormindo no berço. Aquilo era estranho, porque Pedro nunca dormia durante o dia. Ele subia as escadas 2 degraus de cada vez e entrou no quarto encontrando o filho realmente dormindo, o rostinho relaxado e os punhos pequenos fechados ao lado da cabeça. Roberto ficou ali parado, observando sem acreditar no que estava vendo. Foi quando ouviu passos leves no corredor e se virou encontrando Carlina parada na porta. Segurando um balde com produtos de limpeza, ela olhou para Roberto e depois para Pedro no berço, antes de sussurrar com voz suave. Desculpe incomodar, senhor Roberto. Eu só vim buscar os produtos para limpar o banheiro do corredor. Carlina disse, se preparando para sair, mas Roberto levantou a mão pedindo que ela esperasse. Ele saiu do quarto fechando a porta devagar para não acordar Pedro, e então se virou para Carlina no corredor. As palavras saíram da boca dele antes que pudesse pensar direito. Foi você que conseguiu fazer ele dormir? Roberto perguntou, e Carlina pareceu surpresa com a pergunta. Ela colocou o balde no chão e cruzou os dedos na frente do corpo num gesto tímido antes de responder. Havia algo na postura dela que mostrava humildade, mas também uma força silenciosa que Roberto não conseguia ignorar. Dona Marta estava com dificuldade e eu ouvi o bebê chorando. Pedi licença para tentar ajudar, e quando peguei ele no colo, consegui acalmar um pouco. Cantei uma música que costumava cantar há muito tempo, e ele foi se acalmando aos poucos até dormir. Espero não ter feito nada errado, senhor. Carlina explicou com voz baixa, mantendo os olhos fixos no chão, como se tivesse medo de ter ultrapassado algum limite. Roberto ficou em silêncio, tentando processar aquela informação. Ela havia feito em minutos. O que 17 babás profissionais não conseguiram fazer em meses, ele queria perguntar como. Queria entender o segredo, mas as palavras não saíam da garganta. Ele apenas assentiu e disse que estava tudo bem. Carlina pegou o balde e seguiu para o banheiro, enquanto Roberto ficou parado no corredor, se sentindo confuso e esperançoso ao mesmo tempo. Ele voltou para o quarto e sentou na poltrona ao lado do berço, observando Pedro dormir. Ficou ali por quase 1 hora, apenas olhando o filho respirar. Tranquilo, era a primeira vez que conseguia fazer isso sem ouvir choro ou sentir desespero. Quando finalmente desceu para jantar, encontrou Carlina se despedindo de Dona Marta na cozinha. Ela havia terminado o trabalho do dia e estava prestes a ir embora. Roberto entrou na cozinha e antes que Carlina saísse, ele chamou a atenção dela. Carlina, você pode voltar amanhã? Roberto perguntou, mesmo sabendo que o combinado era 3 vezes por semana. Ela olhou para ele com surpresa e depois assentiu rapidamente. Roberto disse que pagaria o dia extra sem problemas e viu um brilho de gratidão nos olhos dela antes de Carlina agradecer e sair pela porta dos fundos. Ele ficou ali parado, pensando em tudo que havia acontecido naquele dia, tentando não criar expectativas altas demais. Mas quando subiu para o quarto mais tarde e encontrou Pedro ainda dormindo tranquilo, Roberto sentiu pela primeira vez em meses que talvez houvesse esperança. Os dias seguintes confirmaram o que Roberto havia testemunhado. Naquela primeira segunda-feira, Carlina voltou no dia seguinte e nos dias subsequentes. Ela limpava a casa com dedicação, mas sempre que Pedro começava a chorar, ela largava tudo e ia até o bebê. Dona Marta comentava maravilhada sobre como o menino se acalmava instantaneamente nos braços de Carlina. Era como se existisse uma conexão invisível entre os dois que ninguém conseguia explicar. Roberto começou a ajustar sua agenda para estar em casa nos horários em que Carlina trabalhava. Ele inventava desculpas sobre precisar trabalhar no escritório doméstico, quando na verdade passava o tempo observando pela janela ou pela porta entreaberta. Ele via Carlina limpando as janelas com Pedro amarrado nas costas com um pano. A posição era desconfortável, mas ela não parecia se importar.
O bebê ficava tranquilo ali, observando o mundo de um ângulo diferente. Via ela aspirando o tapete da sala, enquanto Pedro dormia no carrinho ao lado, a mão de Carlina sempre próxima, pronta para balançar o carrinho. Se o bebê começasse a se agitar, via ela dobrando roupas na lavanderia com Pedro, sentado no colo, ajudando a amassar as peças. O riso do bebê ecoava pela casa de uma forma que Roberto nunca tinha ouvido antes. Era um som puro e genuíno que fazia o coração dele apertar de emoção. Ele tentava reproduzir o que Carlina fazia. Pegava Pedro no colo e tentava os mesmos movimentos, cantava as mesmas músicas que ouvia ela cantarolar. Mas o resultado nunca era o mesmo. Pedro ficava agitado nos braços do pai e só se acalmava quando Carlina aparecia. Aquilo doía em Roberto de uma forma profunda. Ele era o pai. Deveria ser capaz de cuidar do próprio filho. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma gratidão imensa por Carlina existir e conseguir dar ao Pedro o que ele não conseguia dar. Roberto começou a deixar envelopes com dinheiro extra sobre a mesa da cozinha, sempre mais do que o combinado. Carlina tentou recusar algumas vezes, dizendo que estava recebendo mais do que merecia. Mas Roberto insistia, dizendo que ela merecia cada centavo e muito mais. Ele via nos olhos de Carlina uma mistura de gratidão e tristeza que não conseguia compreender. Havia algo na história dela que permanecia oculto. Ela nunca falava sobre si mesma. Respondia perguntas de forma breve e desviava o assunto sempre que possível. Roberto respeitava aquele espaço, mas a curiosidade sobre quem realmente era aquela moça que havia transformado sua vida crescia a cada dia. Foi numa quinta-feira que Roberto teve coragem de perguntar mais sobre a vida de Carlina. Ele estava na cozinha preparando um café, quando ela entrou para buscar água. Pedro estava dormindo no andar de cima e Dona Marta havia saído para fazer compras. Era a primeira vez que os dois ficavam sozinhos na casa e Roberto aproveitou a oportunidade. Carlina, eu queria agradecer por tudo que você tem feito pelo Pedro. Eu sei que não era parte do trabalho, mas você tem sido fundamental para ele e para mim também. Roberto disse, virando-se para encará-la. Carlina parou com o copo de água na mão e sorriu timidamente. Ela ia agradecer e sair, mas Roberto continuou falando antes que ela pudesse ir. As palavras saíram mais rápidas do que ele planejava, como se tivessem sido represadas por tempo demais. Onde você aprendeu a cuidar tão bem de bebês? Você tem filhos ou já trabalhou em creche? Roberto perguntou e viu a expressão de Carlina mudar instantaneamente. O sorriso desapareceu, sendo substituído por uma dor visível que tomou conta do rosto dela. Os olhos escuros se encheram de lágrimas que ela tentou conter, piscando rapidamente. Roberto percebeu que havia tocado em algo delicado e se arrependeu imediatamente da pergunta. Ele ia pedir desculpas, mas Carlina respirou fundo e respondeu com voz trêmula. Eu tive um filho, senhor Roberto. Ele se chamava Miguel e tinha apenas 1 ano quando adoeceu. Os médicos disseram que era algo no coração, mas eu não tinha dinheiro para o tratamento. Tentei de tudo, pedi ajuda em todos os lugares, fiz campanhas, vendi tudo que tinha, mas não foi suficiente. Miguel se foi há 3 anos, e desde então eu carrego essa dor de não ter conseguido salvá-lo. Quando eu pego o Pedro no colo, é como se por alguns minutos eu pudesse voltar no tempo e segurar meu filho. Novamente, eu sei que não é saudável, mas é o único momento em que a dor alivia um pouco. Carlina disse, com a voz quebrando no final, e as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto, sem que ela conseguisse segurar. Roberto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele não esperava aquela resposta, não esperava descobrir que Carlina carregava uma dor tão profunda quanto a dele. Talvez até mais porque ela havia perdido um filho por falta de recursos, enquanto ele tinha todos os recursos do mundo, mas não conseguia conectar com o próprio filho.
O silêncio pesou entre eles por longos segundos, até que Roberto se aproximou e colocou a mão no ombro de Carlina num gesto de conforto. Era a primeira vez que ele tocava nela, além de cumprimentos formais, e sentiu o corpo dela tremer sob seus dedos. Eu sinto muito, Carlina. Eu não fazia ideia e nunca teria perguntado se soubesse. Você não precisa continuar trabalhando aqui se for doloroso demais. Roberto disse com sinceridade, mas Carlina balançou a cabeça negativamente, limpando as lágrimas com as costas da mão. Ela olhou para Roberto com determinação nos olhos, mesmo ainda estando visivelmente abalada. Não, senhor Roberto. Cuidar do Pedro não é doloroso. É, na verdade, a única coisa que me faz sentir viva de novo. Eu sei que ele não é meu filho, mas quando ele sorri para mim ou dorme tranquilo no meu colo, eu sinto que Miguel estaria feliz, sabendo que estou ajudando outra criança. Por favor, não me tire isso, Carlina implorou. E Roberto assentiu rapidamente. Ele não ia tirar dela algo que claramente era tão importante. Eles ficaram ali conversando por mais alguns minutos. Carlina contou um pouco, mas sobre Miguel, sobre como ele era risonho e cheio de energia, sobre como a doença foi roubando aos poucos aquela vitalidade até não sobrar nada. Roberto ouviu tudo com atenção, e quando Carlina terminou de falar, ele tomou uma decisão. Carlina, eu quero oferecer a você um emprego fixo como babá do Pedro, com salário mensal, benefícios e carteira assinada. Você não precisa mais trabalhar em outras casas. Vai se dedicar apenas ao meu filho, e eu vou pagar o que for justo pelo seu trabalho. O que você acha? Roberto propôs, e viu os olhos de Carlina se arregalarem em surpresa. Ela abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. As lágrimas voltaram, mas dessa vez eram diferentes. Eram lágrimas de alívio misturadas com gratidão. Eu aceito, senhor Roberto. Muito obrigada pela oportunidade. Eu prometo cuidar do Pedro como se fosse meu próprio filho. Carlina disse com a voz embargada e Roberto sorriu. Ele sentia que havia tomado a decisão certa. Eles conversaram sobre detalhes do novo emprego, horários, benefícios e tudo mais. Quando terminaram, Carlina voltou ao trabalho com um sorriso no rosto que iluminava a cozinha inteira. Roberto ficou ali pensando em como a vida tinha formas estranhas de colocar as pessoas certas no caminho no momento certo. Ele havia perdido a esposa e estava perdendo a conexão com o filho. Carlina havia perdido o filho e estava perdendo a vontade de viver. Mas juntos, eles estavam encontrando uma forma de curar as feridas, mesmo que nunca fossem cicatrizar completamente. As semanas seguintes foram as melhores, desde que Pedro nasceu. Carlina passou a trabalhar todos os dias, cuidando do bebê com dedicação total. Pedro estava mais feliz, dormia melhor, comia melhor e finalmente começava a mostrar sinais de desenvolvimento saudável. Roberto conseguia focar no trabalho, sabendo que o filho estava em boas mãos. A empresa voltou a prosperar e os sócios pararam de questionar sua capacidade de liderança. Tudo parecia estar finalmente se encaixando. Mas Roberto sabia que algo ainda estava faltando. Ele observava Carlina todos os dias e notava pequenos detalhes que não faziam sentido. Ela sempre chegava e saía sozinha, mesmo morando longe. Sempre trazia na bolsa comida extra que ela dizia ser para o almoço, mas era quantidade demais para uma pessoa só. Sempre pedia para sair um pouco mais cedo nas sextas-feiras, alegando ter compromissos, mas nunca explicava quais. Roberto não queria ser invasivo, mas a curiosidade era grande demais. Ele pensou em contratar alguém para seguir Carlina, mas achou errado invadir a privacidade dela daquela forma. Então decidiu que ia descobrir por conta própria o que ela estava escondendo. Foi assim que, numa sexta-feira, ele cancelou uma reunião importante e decidiu chegar em casa mais cedo. Ele tinha um pressentimento de que ia descobrir algo importante e não estava errado. Roberto estacionou o carro na garagem e entrou pela porta lateral que dava acesso direto ao jardim.
Ele podia ouvir vozes baixas vindo de fora e caminhou devagar, tentando não fazer barulho. Foi quando chegou à porta de vidro e viu a cena que mudaria tudo. Carlina estava agachada no chão de pedra do jardim, com Pedro dormindo tranquilo em seus braços, e uma menina suja sentada ao lado dela. A menina tinha uns 6 ou 7 anos, usava roupas velhas e rasgadas, os pés descalços cheios de machucados e o rosto marcado pela sujeira. Carlina estava limpando o rosto da menina com um lenço umedecido enquanto conversava baixinho. Havia uma marmita aberta ao lado e a menina comia com as mãos como se não tivesse comido em dias. Roberto ficou paralisado, observando sem entender o que estava acontecendo, quem era aquela menina e por que Carlina a havia trazido para o jardim da mansão. Ele estava prestes a abrir a porta quando ouviu Carlina falar com a menina em tom doce e maternal. Larissa, você precisa comer, tudo está bem. Eu trouxe bastante hoje, porque sei que você estava com fome desde ontem. Depois, vamos te dar um banho de mangueira e colocar roupas limpas que separei para você. Carlina disse enquanto acariciava os cabelos embaraçados da menina com carinho. Larissa assentiu com a cabeça e continuou comendo rapidamente. Roberto sentiu o coração apertar ao perceber o que estava testemunhando. Carlina estava cuidando de uma criança de rua, provavelmente trazia comida e roupas escondidas toda vez que vinha trabalhar. Ele não sabia há quanto tempo aquilo acontecia, mas ficou claro que não era a primeira vez. Ele observou Carlina pegar uma garrafa de água e oferecer para Larissa, que bebeu tudo de uma vez. Depois, ela tirou da bolsa uma blusa limpa e ajudou a menina a vestir por cima da roupa suja. Larissa sorriu, mostrando dentes pequenos e espaçados. Era um sorriso genuíno de quem estava recebendo mais do que apenas comida e roupa, mas também dignidade e carinho. Roberto sentiu os olhos arderem e percebeu que estava presenciando algo raro e bonito. Carlina não estava apenas sobrevivendo à dor de ter perdido o filho. Ela estava transformando aquela dor em algo positivo, cuidando de outras crianças que precisavam. Foi quando Roberto decidiu que precisava fazer parte daquilo. Ele não podia simplesmente ignorar o que havia visto e voltar para dentro da casa fingindo que nada tinha acontecido. Então respirou fundo e abriu a porta de vidro, fazendo as duas olharem para ele assustadas. Carlina se levantou rapidamente, ainda segurando Pedro, que continuava dormindo. E Larissa se encolheu atrás dela com os olhos arregalados de medo. Roberto viu o pânico no rosto de Carlina e soube que precisava escolher muito bem suas próximas palavras, porque aquele momento definiria tudo. Carlina, não precisa ter medo, eu não estou bravo. Só quero entender o que está acontecendo aqui. Quem é essa menina e por quanto tempo você tem trazido ela para cá? Roberto perguntou com voz calma, tentando não assustar mais as duas. Carlina respirou fundo e começou a explicar com a voz trêmula. Ela contou que conheceu Larissa há 6 meses, quando a menina pediu comida na rua, perto de onde ela morava. Carlina deu o lanche que tinha na bolsa, e desde então Larissa começou a aparecer sempre. Esperando por ela, ela descobriu que a menina havia fugido de um abrigo onde não era bem tratada, e agora vivia nas ruas, dormindo em praças e se alimentando do que conseguia. Carlina tentou convencer Larissa a voltar para o abrigo ou procurar ajuda, mas a menina se recusava, dizendo que preferia a rua. Então, Carlina começou a levar comida todos os dias, e aos poucos foi ganhando a confiança dela. Ela tentou procurar ajuda nos órgãos responsáveis, mas sempre esbarrava na burocracia. Enquanto isso, Larissa continuava nas ruas passando fome e frio. Carlina fazia o que podia com o pouco que tinha, mas sabia que não era suficiente. Ela começou a trazer Larissa para o jardim da mansão nos dias em que trabalhava, porque ali a menina podia tomar banho e comer uma refeição decente. Carlina sempre teve cuidado para fazer isso quando Roberto não estava em casa, porque tinha medo de perder o emprego se ele descobrisse.
Mas naquele dia, ela calculou errado e acabou sendo pega. Roberto ouviu tudo em silêncio, sentindo uma mistura de emoções que não conseguia nomear. Ele olhou para Larissa, que continuava escondida atrás de Carlina, e se agachou ficando na altura da menina. Estendeu a mão devagar e falou com voz suave. Oi, Larissa. Meu nome é Roberto e essa é minha casa. Você não precisa ter medo de mim. Qualquer amiga da Carlina é bem-vinda aqui. Você está com fome ainda? Ou quer alguma outra coisa? Roberto perguntou e viu os olhos de Larissa se encherem de lágrimas. A menina olhou para Carlina como se pedisse confirmação de que aquilo era real. E Carlina assentiu com um sorriso. Larissa finalmente saiu de trás de Carlina e pegou na mão de Roberto com timidez. Ele sentiu a mão pequena e suja na sua e teve que segurar as próprias lágrimas. Era impossível não comparar Larissa com Pedro e perceber a injustiça absurda de dois bebês nascerem no mesmo mundo, mas terem destinos tão diferentes apenas por causa das circunstâncias. Roberto se levantou, ainda segurando a mão de Larissa, e fez um gesto para que as duas entrassem na casa. Carlina hesitou por um momento, mas acabou obedecendo. Ela entrou segurando Pedro, e Larissa a seguiu de perto sem soltar a mão de Roberto. Eles foram até a sala, e Roberto pediu que sentassem no sofá. Ele foi até a cozinha onde Dona Marta estava preparando o jantar e pediu que ela preparasse um lanche bem reforçado e buscasse roupas limpas que haviam sobrado de uma doação. Dona Marta olhou para a cena na sala e entendeu tudo, sem precisar perguntar. Ela sorriu para Roberto e foi rapidamente fazer o que ele pediu. Roberto voltou para a sala e sentou na poltrona em frente ao sofá onde Carlina estava com as duas crianças. O silêncio pesou por alguns segundos enquanto ele organizava os pensamentos. Tinha tantas coisas que queria dizer, mas não sabia por onde começar. Finalmente, ele olhou para Carlina e falou com sinceridade. Carlina, eu não vou mentir dizendo que não fiquei surpreso com o que vi, mas eu também não vou fingir que não entendo por que você fez isso. Você tem um coração enorme e está fazendo o que pode para ajudar uma criança que o mundo abandonou. Mas você não pode fazer isso sozinha. Não é justo com você e nem com Larissa. Então, eu quero propor algo que vai mudar a situação de todos nós. Você aceita me ouvir? Roberto disse, e Carlina assentiu com os olhos arregalados, esperando ansiosamente pelo que viria a seguir. Larissa estava sentada ao lado dela, comendo os biscoitos que Dona Marta havia trazido e observando tudo com curiosidade. Pedro continuava dormindo tranquilo, alheio a toda a conversa que estava acontecendo ao redor dele. Roberto respirou fundo e continuou falando, sentindo que estava prestes a tomar a decisão mais importante desde que Pedro nasceu. Eu quero que você trabalhe aqui todos os dias como babá oficial do Pedro, com um salário digno e todos os benefícios que você merece. Isso eu já tinha oferecido antes, e você aceitou. Mas agora eu quero adicionar mais uma coisa. Larissa vai morar aqui na mansão também, até conseguirmos resolver a situação dela da forma correta. Essa casa tem vários quartos vazios e não faz nenhum sentido uma criança dormir na rua, enquanto eu tenho espaço e recursos de sobra para ajudar. Vamos procurar os órgãos responsáveis e fazer tudo certinho legalmente. Mas enquanto isso, Larissa vai ter um teto, comida, roupa e tudo mais que ela precisar. O que você acha dessa proposta, Carlina? Você acha que Larissa vai aceitar morar aqui por um tempo? Carlina ficou em silêncio por longos segundos, processando as palavras de Roberto. Os olhos dela se encheram de lágrimas novamente, mas dessa vez eram lágrimas de uma emoção tão intensa que parecia transbordar por todos os poros. Ela olhou para Larissa, que estava ao seu lado comendo os biscoitos, e depois olhou para Pedro dormindo em seus braços. Era como se estivesse segurando todo o seu mundo naquele momento, e finalmente alguém estava oferecendo a possibilidade de manter aquele mundo seguro. Ela abriu a boca para responder, mas a voz não saiu.
Apenas um soluço abafado que fez Roberto se levantar da poltrona e sentar ao lado dela no sofá. Ele colocou a mão no ombro de Carlina, num gesto de apoio, e esperou pacientemente que ela se recuperasse. Larissa parou de comer e olhou para Carlina com preocupação. A menina estendeu a mão pequena e tocou o rosto de Carlina, limpando uma lágrima que escorria. Era um gesto tão puro e cheio de carinho que Roberto sentiu o próprio peito apertar. Finalmente, Carlina conseguiu falar com a voz embargada, mas firme. Senhor Roberto, eu não sei nem como agradecer por tudo isso. Quando acordei hoje de manhã, eu nunca imaginaria que o dia ia terminar assim. Eu tenho cuidado da Larissa da forma que posso, mas sempre soube que não era suficiente. Ver ela dormindo em praças me mata por dentro todos os dias. Eu tento levar cobertores, tento levar comida, mas sei que ela passa frio e medo durante a noite. Já tentei convencê-la a ir para algum lugar seguro, mas ela tem tanto medo de ser maltratada de novo que prefere a rua. Se o senhor está realmente falando sério sobre deixar ela morar aqui, isso seria a resposta de todas as minhas orações. Carlina disse e olhou para Larissa, que estava ouvindo tudo com os olhos arregalados. A menina segurou na mão de Carlina com força, como se tivesse medo de que aquilo fosse apenas um sonho, que poderia acabar a qualquer momento. Roberto se virou para Larissa e falou diretamente com ela, querendo ter certeza de que a menina entendia e concordava com tudo. Larissa, você quer morar aqui com a Carlina e o Pedro por um tempo? Você vai ter um quarto só seu, comida todos os dias, roupas limpas e vai poder brincar no jardim sempre que quiser. Mas você precisa me prometer que vai deixar a gente te ajudar do jeito certo. Vamos procurar pessoas que cuidam de crianças e vamos fazer tudo certinho para que você fique segura. Você aceita isso? Roberto perguntou e viu Larissa olhar para Carlina, buscando orientação sobre como responder. Carlina sorriu, encorajando a menina, e Larissa finalmente assentiu com a cabeça. Era um movimento tímido, mas cheio de esperança, que fez Roberto sorrir também. Ele se levantou do sofá, sentindo que havia tomado a decisão mais importante da sua vida. Não era apenas sobre ajudar uma criança de rua, era sobre criar uma família real, mesmo que não fosse nos moldes tradicionais. Era sobre transformar aquela mansão enorme e vazia num lar de verdade, cheio de vida e amor. Dona Marta voltou naquele momento, trazendo uma bandeja com sanduíches, frutas, suco e um monte de roupas limpas dobradas. Ela colocou tudo na mesa de centro e sorriu para Larissa com aquele jeito maternal que conquistava qualquer um. A menina olhou para toda aquela comida como se nunca tivesse visto tanta fartura junta e começou a comer devagar, saboreando cada pedaço. Roberto observou tudo, sentindo uma satisfação profunda crescer dentro dele. Era a primeira vez em muito tempo que sentia que estava fazendo algo realmente importante com todo o dinheiro que havia conquistado. Ele sempre doou para instituições e participou de campanhas beneficentes. Mas aquilo era diferente. Era pessoal, era real. Era olhar nos olhos de uma criança e saber que ia fazer diferença direta na vida dela. Carlina continuou segurando Pedro, que começou a se mexer, acordando do sono. O bebê abriu os olhinhos e olhou ao redor até encontrar o rosto de Carlina. Ele sorriu daquele jeito que derretia qualquer um e esticou a mãozinha tocando o rosto dela. Era uma cena tão bonita que Roberto pegou o celular e tirou uma foto antes mesmo de pensar. Ele olhou para a imagem na tela e viu Carlina sorrindo para Pedro, enquanto Larissa comia ao lado deles. Era a definição perfeita de família, mesmo que ninguém ali compartilhasse o mesmo sangue. Roberto guardou o celular e foi até a cozinha ajudar Dona Marta a preparar mais comida, porque sabia que aquela noite seria longa e cheia de decisões importantes. Quando voltou para a sala, encontrou Carlina conversando baixinho com Larissa, explicando que ela ia morar ali por um tempo e que tudo ia ficar bem.
A menina ouvia atenta, mas ainda parecia não acreditar completamente que aquilo era real. Roberto entendeu aquela desconfiança porque sabia que Larissa provavelmente já tinha sido decepcionada tantas vezes que não conseguia mais confiar facilmente em promessas de adultos. Ele se sentou novamente e começou a explicar os próximos passos. Hoje vamos dar um banho na Larissa, colocar roupas limpas e preparar um quarto para ela dormir. Amanhã de manhã vamos procurar os órgãos responsáveis por crianças e vamos explicar a situação. Sei que tem todo um processo legal para isso, mas vamos fazer tudo certinho. Enquanto isso, Larissa vai ficar aqui com a gente, segura e bem cuidada. Carlina, você pode continuar trabalhando normalmente cuidando do Pedro e também da Larissa agora. Vou aumentar seu salário para compensar o trabalho extra. E vou providenciar tudo que as crianças precisarem, Roberto explicou, e viu Carlina assentir com gratidão estampada no rosto. Ela estava segurando Pedro no colo e tinha a mão livre segurando a de Larissa. Era como se estivesse literalmente conectando aquelas duas crianças através dela. Dona Marta ofereceu ajuda para dar banho em Larissa, e as duas subiram, deixando Roberto sozinho na sala, com Pedro. O bebê estava acordado e olhando ao redor com curiosidade. Roberto estendeu os braços, querendo pegar o filho, e para sua surpresa, Pedro não protestou. Ele foi para os braços do pai e ficou ali, tranquilo, olhando para o rosto de Roberto. Era a primeira vez que isso acontecia, sem choro ou agitação. Roberto sentiu os olhos arderem com aquela pequena vitória. Talvez a presença de Carlina e Larissa na casa estivesse mudando não apenas a vida delas, mas também a conexão entre pai e filho. Ele segurou Pedro com cuidado e caminhou até a janela que dava para o jardim. A luz do final de tarde pintava tudo de dourado e Roberto pensou em como aquele dia havia começado normal e estava terminando de uma forma que ele nunca poderia ter imaginado. Ele ouviu risadas vindo do andar de cima e reconheceu a voz de Larissa. Era a primeira vez que ouvia a menina rir, e o som era contagiante. Pedro também pareceu gostar, porque virou a cabecinha na direção do som. Roberto subiu as escadas devagar e encontrou a porta do banheiro entreaberta. Ele espiou e viu Larissa dentro da banheira cheia de espuma rindo enquanto Dona Marta lavava seus cabelos. E Carlina segurava uma toalha esperando. A transformação já era visível. O rosto de Larissa estava limpo, revelando uma pele clara com algumas sardas. Os cabelos que antes estavam embaraçados, agora começavam a mostrar cachos castanhos. Ela parecia anos mais nova, sem toda aquela sujeira, escondendo sua verdadeira aparência. Roberto observou por mais alguns segundos e depois desceu, deixando que elas terminassem. Ele foi até o quarto de hóspedes que ficava ao lado do quarto de Pedro e começou a arrumar o espaço para Larissa, tirou as cobertas formais e colocou lençóis coloridos que achou no armário, abriu as cortinas para deixar a luz entrar e colocou alguns bichos de pelúcia que estavam guardados numa caixa. Não era um quarto infantil completo, mas era um começo. Ele ia precisar comprar mais coisas. Mas, por enquanto, aquilo serviria. Quando terminou de arrumar, desceu e encontrou as três, descendo as escadas. Larissa estava irreconhecível. Usava um vestido, simples mas limpo. Os cabelos estavam presos em duas tranças e o rosto brilhava de limpo. Ela segurava na mão de Carlina e olhava ao redor com encantamento, como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Roberto sorriu e fez um gesto para que subissem novamente. Larissa, vem comigo que eu quero te mostrar uma coisa, Roberto disse, e a menina o seguiu com Carlina e Dona Marta atrás. Eles subiram até o quarto que ele havia preparado e quando abriu a porta, viu os olhos de Larissa se arregalarem. Ela entrou devagar, como se tivesse medo de quebrar algo. Tocou na cama com a ponta dos dedos e depois olhou para Roberto com uma expressão de pura incredulidade. Esse quarto é para mim? Larissa perguntou com voz baixinha e Roberto assentiu.
A menina se virou para Carlina, que estava com os olhos cheios de lágrimas novamente, e correu para abraçá-la. O impacto quase fez Carlina tropeçar, mas ela segurou firme, mantendo Pedro em um braço e abraçando Larissa com o outro. Era uma imagem que Roberto nunca ia esquecer. Aquelas 3 pessoas que a vida havia machucado de formas diferentes, se apoiando e se curando juntas. Dona Marta limpou as próprias lágrimas e saiu do quarto dizendo que ia terminar de preparar o jantar. Roberto ficou ali, observando enquanto Carlina mostrava para Larissa onde ficavam as coisas, abriu o armário vazio e disse que iam comprar roupas novas no dia seguinte. Mostrou o banheiro que ficava no corredor e explicou que ela podia usar sempre que quisesse. Larissa ouvia tudo com atenção, mas parecia ainda estar processando que aquilo não era um sonho. Roberto entendeu que ia levar tempo até que a menina realmente acreditasse que estava segura, mas ele estava disposto a ter toda a paciência necessária. O jantar naquela noite foi diferente de todos que Roberto já tinha tido naquela casa. A mesa da cozinha, que normalmente ficava vazia, agora estava cheia. Carlina sentou com Larissa de um lado e Pedro no colo. Dona Marta se juntou a eles e Roberto sentou na cabeceira observando aquela cena com um sentimento de completude que não sentia há anos. Larissa comeu tudo que foi oferecido e ainda pediu mais 2 vezes. Era doloroso pensar em quanto tempo ela havia passado fome. Roberto fez uma anotação mental para levar a menina num médico o mais rápido possível para verificar se estava tudo bem com a saúde dela. Depois do jantar, Carlina deu uma mamadeira para Pedro e o colocou para dormir. Larissa assistiu todo o processo com curiosidade e quando Carlina ofereceu deixar a menina segurar o bebê por um momento, ela aceitou com cuidado. Segurou Pedro como se estivesse segurando algo muito precioso e sorriu quando o bebê agarrou seu dedo. Era um momento simples, mas cheio de significado. 2 crianças que não tinham nada encontrando conforto uma na outra. Quando finalmente chegou a hora de Larissa dormir, ela ficou nervosa. Carlina percebeu e ofereceu ficar no quarto até que a menina pegasse no sono. Roberto observou tudo do corredor, vendo Carlina sentar na beira da cama e cantar baixinho a mesma música que ela cantava para Pedro. Larissa foi relaxando aos poucos até os olhos fecharem. Carlina esperou mais alguns minutos para ter certeza de que a menina estava realmente dormindo antes de sair. Do quarto, ela encontrou Roberto no corredor e os 2 desceram para a sala em silêncio. Quando chegaram na sala, Carlina finalmente desabou, sentou no sofá e começou a chorar de uma forma que parecia carregar anos de dor acumulada. Roberto sentou ao lado dela sem saber exatamente o que fazer. Ele nunca tinha sido bom em lidar com emoções, mas sabia que naquele momento Carlina precisava apenas de alguém que estivesse presente. Então ele ficou ali sentado em silêncio, oferecendo sua presença como conforto. Depois de alguns minutos, Carlina se acalmou e limpou o rosto com as mãos. Ela olhou para Roberto e falou com voz rouca. Desculpa, senhor Roberto, eu não costumo perder o controle assim. É que hoje foi um dia muito intenso e eu ainda não consigo acreditar que tudo isso está acontecendo. Desde que Miguel se foi, eu tenho vivido apenas no automático, fazendo o mínimo para sobreviver. Mas hoje eu senti pela primeira vez que talvez exista um propósito para tudo o que passei. Talvez eu tenha perdido meu filho para poder ajudar outras crianças que precisam. Sei que isso não traz Miguel de volta, mas pelo menos dá um sentido. E para a dor, Carlina disse, e Roberto assentiu, entendendo perfeitamente aquele sentimento. Ele também estava tentando encontrar sentido na perda da esposa e na dificuldade de conectar com o filho. Talvez ter Carlina e Larissa ali fosse exatamente o que todos precisavam para começar a curar. Os dias seguintes foram uma correria de atividades e adaptações. Roberto contratou um advogado especializado em direito da criança para ajudar com o processo legal envolvendo Larissa.
Eles descobriram que a menina havia fugido de um abrigo estadual onde realmente não era bem tratada. O caso dela estava arquivado porque ninguém havia seguido procurando depois das primeiras semanas. O advogado explicou que Roberto poderia solicitar a guarda temporária enquanto os órgãos responsáveis avaliavam a situação. Seria um processo longo, mas ele tinha boas chances de conseguir, especialmente considerando que tinha recursos para oferecer tudo o que Larissa precisava. Enquanto isso, a menina podia continuar morando na mansão sob supervisão de assistentes sociais que fariam visitas regulares. Roberto concordou com tudo e começou o processo imediatamente. Ele também levou Larissa num médico que fez uma bateria de exames e, felizmente, descobriu que, apesar de tudo, a menina estava relativamente saudável, estava abaixo do peso e tinha algumas deficiências vitamínicas, mas nada que não pudesse ser resolvido com alimentação adequada e suplementação. O médico ficou impressionado com a resiliência de Larissa e disse que ela havia tido muita sorte de encontrar pessoas que se importavam. Roberto saiu do consultório sentindo uma responsabilidade enorme, mas também uma determinação de fazer tudo certo. Ele comprou roupas novas para Larissa, encheu o quarto dela de brinquedos e livros, matriculou a menina numa escola particular perto da mansão, onde ela poderia estudar e fazer amigos. No começo, Larissa estava assustada com tantas mudanças, mas aos poucos foi se acostumando. Carlina estava sempre por perto, oferecendo segurança e carinho. Ela dividia o tempo entre cuidar de Pedro e ajudar Larissa a se adaptar à nova vida. As duas criaram um laço forte que ia além de qualquer relação formal. Larissa chamava Carlina de tia e seguia ela por toda a casa, ajudando com pequenas tarefas. Ela adorava brincar com Pedro e sempre pedia para segurar o bebê. Roberto observava tudo maravilhado com como aquela casa havia se transformado em tão pouco tempo. Antes era um lugar silencioso e vazio, onde a única coisa que se ouvia era o choro de Pedro. Agora era cheio de risadas, conversas e vida. Ele chegava do trabalho ansioso para ver o que tinha acontecido durante o dia. Larissa sempre corria para abraçá-lo contando histórias da escola. Pedro estava cada dia mais desenvolvido e já começava a tentar engatinhar. Carlina continuava sendo a cola que mantinha tudo junto. Ela cuidava das crianças com dedicação, mas também havia se tornado uma presença importante para Roberto. Eles conversavam todas as noites depois que as crianças dormiam. Falavam sobre o dia, sobre planos para o futuro, sobre as dificuldades e vitórias pequenas. Roberto começou a perceber que estava desenvolvendo sentimentos por Carlina que iam além de gratidão. Ele admirava a força dela, a capacidade de transformar dor em amor, a dedicação com que cuidava das crianças, mas tinha medo de estragar tudo, declarando algo que talvez não fosse recíproco. Então guardou aqueles sentimentos para si mesmo, focando em manter a harmonia que haviam construído. Foi numa noite de sábado, 3 meses depois, que tudo mudou novamente. Roberto estava no escritório, revisando alguns documentos, quando ouviu um barulho vindo do quarto de Larissa. Ele subiu correndo e encontrou a menina sentada na cama chorando. Carlina já estava ali sentada ao lado dela, tentando acalmar. Roberto entrou no quarto e sentou do outro lado da cama. Larissa estava tremendo e chorava baixinho, como se tivesse tido um pesadelo. Carlina explicou que a menina ainda tinha episódios assim de vez em quando relembrando os tempos na rua. Roberto sentiu o coração apertar e, sem pensar, pegou Larissa no colo. A menina se agarrou nele, escondendo o rosto no peito dele, e continuou chorando. Ele começou a fazer movimentos de vai e vem, igual via Carlina fazer com Pedro, e surpreendentemente funcionou. Larissa foi se acalmando aos poucos até parar de chorar. Ela ficou ali agarrada em Roberto por longos minutos, e ele continuou segurando, sentindo uma conexão profunda se formar. Quando Larissa finalmente se afastou,
Ela olhou para Roberto com os olhos vermelhos e disse algo que mudou tudo. Tio Roberto, eu posso chamar você de pai? Larissa perguntou com voz insegura, e Roberto sentiu as lágrimas brotarem antes mesmo de conseguir controlar. Ele olhou para Carlina, que também estava chorando, e depois olhou de volta para Larissa. Ele não sabia se estava preparado para aquela pergunta, mas sabia qual era a resposta do coração. Então assentiu e disse com voz embargada: Claro que pode, Larissa. Eu ficaria muito honrado de ser seu pai. E a Carlina pode ser sua mãe, se ela quiser. Roberto disse, olhando para Carlina, que tampou a boca com as mãos, chorando ainda mais. Larissa olhou entre os dois e depois abraçou Roberto novamente. Foi um momento que nenhum dos três ia esquecer. Ali naquele quarto começava oficialmente uma família que não tinha nada a ver com sangue, mas tinha tudo a ver com amor e escolha. Depois que Larissa voltou a dormir, Roberto e Carlina saíram do quarto e foram para a sala. Eles sentaram no sofá e ficaram em silêncio por um tempo, processando tudo o que havia acontecido. Finalmente, Roberto reuniu coragem e falou o que estava no coração há meses. Carlina, eu preciso te dizer uma coisa que tenho guardado há muito tempo. Eu sei que nossa relação começou como empregador e empregada, mas ela se transformou em algo muito maior. Você não é apenas a babá do Pedro. Você se tornou essencial para mim também. Eu admiro você de uma forma que vai muito além de gratidão. Eu acho que estou me apaixonando por você e sei que isso pode complicar tudo, mas eu não aguento mais guardar isso para mim. Roberto disse de uma vez só, sem respirar. Ele tinha medo da reação de Carlina, mas precisava ser honesto. Ela ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram uma eternidade, até que finalmente falou com voz suave. Roberto, eu também tenho sentido algo diferente por você. No começo eu achava que era apenas gratidão por tudo que você fez por mim e pela Larissa, mas com o tempo percebi que era mais que isso. Você me fez voltar a acreditar que eu merecia ser feliz mesmo depois de tudo que passei. Você me deu não apenas um emprego, mas uma família de novo. Eu amo cuidar do Pedro e da Larissa, mas eu também aprendi a amar você. Carlina confessou, e Roberto sentiu o coração explodir de felicidade. Ele segurou a mão de Carlina, e os dois ficaram ali olhando um para o outro, percebendo que estavam prestes a dar mais um passo importante naquela jornada inesperada. Ele se aproximou devagar, dando tempo para que ela recuasse se quisesse, mas Carlina não recuou. Ela se aproximou também, e quando os lábios se encontraram, foi como se todas as peças finalmente se encaixassem no lugar certo. O beijo foi suave e cheio de promessas, de um futuro que ambos estavam construindo juntos, tijolo por tijolo. Os meses seguintes foram de ajustes e celebrações. O processo de guarda de Larissa foi aprovado e Roberto oficialmente se tornou o tutor legal dela. Ele começou o processo de adoção, que levaria mais tempo, mas todos sabiam que era apenas questão de burocracia. Larissa estava feliz na escola, tinha feito amigos e finalmente parecia uma criança normal de 7 anos, sem o peso de ter que sobreviver nas ruas. Pedro estava crescendo forte e saudável. Já engatinhava pela casa toda e começava a ensaiar. As primeiras palavras, Carlina e Roberto oficializaram o relacionamento e começaram a fazer planos para o futuro. Dona Marta continuava sendo parte essencial daquela família improvisada, cozinhando para todos e oferecendo conselhos sábios quando necessário. A mansão, que antes era apenas uma casa cara e vazia, agora era um lar de verdade, cheio de amor e vida. Roberto olhava para tudo que haviam construído e mal acreditava que aquilo tinha começado com ele, chegando mais cedo em casa num dia qualquer. Se ele não tivesse decidido sair do escritório naquela sexta-feira, se ele não tivesse visto Carlina com Larissa no jardim, nada daquilo teria acontecido.
Era incrível como decisões pequenas podiam mudar o curso da vida inteira. Ele pensava em como estava desesperado meses atrás, sem saber como cuidar de Pedro, sem saber como continuar vivendo depois de perder a esposa. E agora tinha não apenas conseguido criar uma conexão com o filho, mas também havia ganhado mais duas pessoas que amava profundamente. Carlina havia transformado a dor da perda do filho em algo bonito, cuidando de outras crianças. Larissa havia encontrado a família que sempre mereceu. E Pedro estava crescendo cercado de amor de todos os lados. Eram 4 pessoas que a vida havia machucado de formas diferentes, mas que juntas estavam se curando e construindo algo novo e bonito. Foi num domingo de sol, 6 meses depois que Roberto tomou a decisão final. Ele havia conversado com Carlina na noite anterior, e os dois estavam de acordo. Ele chamou Larissa e Pedro para o jardim onde tudo havia começado. Carlina estava segurando Pedro enquanto Larissa brincava com as flores. Roberto se ajoelhou, ficando na altura de Larissa, e tirou uma pequena caixa do bolso. Dentro tinha 2 anéis, um para Carlina e outro menor que havia mandado fazer especialmente. Ele olhou para Larissa e falou com voz emocionada. Larissa, quando eu te vi pela primeira vez nesse jardim há 6 meses, eu não imaginava que você ia mudar minha vida completamente. Você me ensinou que família não é sobre sangue, mas sobre escolher amar e cuidar uns dos outros. Hoje eu quero oficializar o que já é real nos nossos corações. Eu quero casar com a Carlina e quero que você seja oficialmente minha filha através da adoção. E quero que a gente seja uma família de verdade para sempre. Você aceita? Roberto perguntou, e Larissa começou a chorar, pulando nos braços dele. Ela repetia que sim, várias vezes, e Roberto segurou ela forte, sentindo o próprio rosto molhado de lágrimas. Ele olhou para Carlina, que também estava chorando, e se levantou ainda segurando Larissa. Ele pegou o anel maior e colocou no dedo de Carlina, que assentiu com a cabeça, sem conseguir falar de tanta emoção. Depois pegou o anel menor e colocou no dedo de Larissa, que olhou para a joia como se fosse a coisa mais bonita do mundo. Pedro começou a rir no colo de Carlina, contagiado pela alegria de todos, e Roberto pegou o filho também, criando um abraço coletivo ali mesmo no jardim. Eles ficaram assim por longos minutos, apenas sentindo a presença um do outro e sabendo que nada daquilo era coincidência. O casamento aconteceu 2 meses depois, numa cerimônia simples na própria mansão. Larissa foi a daminha e Pedro engatinhou até o altar, arrancando risadas de todos. O processo de adoção foi finalizado e Larissa oficialmente passou a ter o sobrenome de Roberto. Eles tiraram a primeira foto oficial como família e a emolduraram na sala principal. Sempre que Roberto olhava para aquela foto, lembrava de como tudo começou com ele chegando mais cedo em casa e encontrando uma cena que mudaria tudo. Lembrava de como estava perdido sem saber como cuidar de Pedro e de como Carlina apareceu trazendo não apenas a solução, mas também um amor que ele nunca esperou encontrar novamente. Lembrava de Larissa suja e com medo no jardim e de como hoje ela era uma menina feliz e segura, cheia de sonhos para o futuro. A vida tinha tirado muito dele, a esposa, a paz, a conexão com o filho, mas também tinha dado de volta muito mais do que ele perdeu. Tinha dado uma família real, um amor verdadeiro e um propósito maior que apenas acumular riqueza. Roberto finalmente entendia que o verdadeiro sucesso não estava nos milhões que tinha no banco, mas sim nos sorrisos das 3 pessoas que amava, nas risadas que enchiam a casa todos os dias, nos abraços apertados antes de dormir e na certeza de que não importava o que o futuro trouxesse, eles iam enfrentar juntos como família, e não existia nada mais valioso que isso no mundo inteiro. Se essa história encontrou você no momento certo, conta aqui o que sentiu,
compartilha com alguém especial e segue o canal para continuar vivendo histórias que falam com o coração.